Está connosco a coordenadora deste programa, Helena Roseta. Boa tarde, bem-vinda à IRTP3. Estavam a contar com menos candidaturas, entre 2 a 3 centenas. O que é que revela este número, que este número tenha sido amplamente superado? Para nós foi surpreendente, até porque estamos em tempo de pandemia e fazer um processo participativo numa altura em que as pessoas não se podem juntar em reuniões não é propriamente evidente. Simplesmente o programa desencadeou um entusiasmo muito grande e eu penso que a explicação para isso está no facto das pessoas estarem a viver uma pandemia, estarem a viver tempos muito difíceis, sentirem que é preciso fazerem coisas úteis e solidárias. Houve um bocadinho essa reação logo a seguir, no princípio da primeira vaga, as pessoas dedicaram-se muito a ações solidárias, mas depois isso desapareceu, há um cansaço da pandemia e este programa veio de certa maneira responder a isso. Dirige-se aos territórios mais vulneráveis, às comunidades mais vulneráveis, pede que eles se organizem, que encontrem associações com que se possam juntar e que apresentem projetos. E aconteceu isso, portanto, a uma velocidade e com uma quantidade enorme de pessoas. Há pouco na sua peça dizia que ainda não sabemos exatamente as entidades, mas já lhe posso confirmar, porque já estive a verificar esse número. E quais são, Helena? 3.844 entidades em todo o país, das quais cerca de 40% são associações, IPSS, fundações, etc. Depois há uma percentagem um pouco mais pequena que são entidades públicas, autarquias, juntas de freguesia, câmaras, entidades de saúde, escolas, e há uma parte importante que são cerca de 400, um pouco mais de 400 ou cerca de 500 entidades, que são entidades informais. Isto é uma novidade absoluta em Portugal, ou seja, um concurso público aceita parcerias em que entidades informais, tais como, por exemplo, um grupo de moradores que não tenha uma associação constituída ou cidadãos voluntários, também são parceiros e também podem fazer parte. É expectável ou até credível que todas estas candidaturas sejam aceitas, tendo em conta que estamos a falar de um valor 3 vezes acima ou mais de 3 vezes daquele que estava estipulado? Vamos lá ver, o Governo estipulou uma verba de 10 milhões de euros e é com essa verba que nós estamos a contar. Um concurso não significa que toda a gente que concorreu consiga ter o seu projeto, enfim, admitido e financiado. Os projetos que forem, como é que isto vai acontecer? Há um júri que vai avaliar estes projetos todos, vai pontuá-los, há uns critérios para essa pontuação, depois publica a lista das pontuações e as candidaturas com uma pontuação mais alta são as que são financiadas, todas as que forem financiadas são financiadas a 100%. Pontuações portanto, que serão feitas com base nos critérios a que estavam sujeitos no concurso. Que estão no regulamento. Portanto, basicamente os critérios têm a ver com a qualidade da candidatura, pertinência do projeto para o território onde eles estão, participação das pessoas, como é que organizaram a sua parceria, são critérios desta natureza que vão contar. O júri é muito qualificado, são 7 pessoas e estão um bocadinho aterrados com a perspectiva de terem que qualificar e avaliar tantas candidaturas, mas é estimulante. Disse-nos há pouco, são mais de 3.000 entidades que apresentaram candidaturas. Do ponto de vista da dispersão geográfica, estamos a falar de que tipo de territórios, sendo que já sei de antemão que há também territórios, obviamente, urbanos? Evidentemente, aliás, quando o programa foi anunciado, pensavam que era só para a área metropolitana de Lisboa, nós temos não, isto é para todo o território continental português, as regiões autónomas não foram incluídas, com muita pena, mas não foram, e nós estávamos com receio de não chegar aos pontos mais longínquos do território, até porque eu também estou confinada em casa há não sei quantos meses, portanto, tínhamos que trabalhar com outros meios, telemóveis, Zooms, enfim, outros contactos. A verdade é que em 21% das freguesias portuguesas, em 500 e tal freguesias, 21% das freguesias portuguesas, 586 salvo erro, há candidaturas apresentadas. E, portanto, isto significa que 1/5 do território foi abrangido e nem todo o território é vulnerável, não é? O território é muito desigual, nem todo ele é vulnerável. E mais relevante ainda, as zonas de baixa densidade, que é todo o interior do país, que é uma parte importante do nosso território, corresponde mais ou menos a 20% da nossa população, tem 28% das candidaturas, portanto até proporcionalmente mais candidaturas do que as zonas mais populosas. Isso é muito interessante, eu posso lhe dizer, por exemplo, que há várias entidades, nestas 3.800 e tal, mas há um tipo de entidades que me deu a mim uma particular alegria, ver 3 baldios, 3 comunidades locais, que são 3 aldeias, algures do interior do país, que têm um terreno baldio que pertence à comunidade, é um terreno comunitário, candidataram o seu baldio para fazerem lá melhorias para a aldeia.
portanto o programa tanto se pode fazer em Lisboa, no Porto, na periferia, em Coimbra, em qualquer outro sítio, como se pode com fazer. Diferentes finalidades. Deixe-me colocar-lhe uma última questão que está relacionada com, agora sabemos que vão entrar os procedimentos concursais habituais e obviamente cumprindo todas as regras. Será ainda assim, e tendo em conta que esta pandemia levou tantas entidades a avançarem com candidaturas, será ainda assim possível concretizar as necessidades num curto espaço de tempo, tendo em conta esta situação que todos vivemos? Vamos lá ver, isto é um programa, eles agora têm um ano, cerca de um ano, para desenvolver os projetos. Depois de passada esta fase de avaliação, as candidaturas que forem financiadas têm um ano para desenvolver os seus projetos, cerca de um ano. E, portanto, é isso que vai ter que acontecer. O que eu queria dizer aqui, porque me parece importante, numa coisa deste género, tanta gente se entusiasmou e que nem todos vão poder ter o financiamento público, nós também não queremos que as pessoas que não tiverem as suas candidaturas aprovadas desmobilizem. Porque é um esforço enorme fazer candidaturas, é um esforço enorme fazer os projetos, é um esforço enorme imaginar como é que vão fazer, distribuir tarefas, chamar gente, arranjar meios, é um esforço enorme. E, portanto, o que estamos a pensar entre nós, na equipa nacional, é começarmos a pensar em soluções de mostrar estes projetos a vários interlocutores nas várias regiões do país que possam estar disponíveis, por exemplo, empresas que tenham responsabilidade social ou fundações ou outras entidades, inclusive entidades privadas. Para ajudar no financiamento. Para que possa dar e financiar projetos que têm este selo de qualidade de ser um programa público absolutamente escrutinado e feito como deve ser. E, portanto, pensamos que haverá maneiras, aqueles que não puderem ter o financiamento público, temos de ir arranjar outras formas, ou através de autarquias, ou através de entidades privadas, para que as pessoas se desmobilizem. A energia desta gente é muito, deixe-me só dizer isto, sim. A energia destas pessoas é muito preciosa e não a podemos deitar fora, é mais importante que o dinheiro. Helena Roseta, muito obrigada pela partilha destes dados novos também deste programa.